Caros alunos e alunas do Complexo Damásio, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo, direcionado aos concursos das carreiras fiscais. A aula anterior nós estávamos tratando de atos administrativos, falando da classificação de atos. Naquela ocasião, falamos dos atos negociais, onde nós vimos as características da licença, da permissão e da autorização, como atos administrativos. Hoje nós vamos começar tratando ainda de classificação de atos. Vamos nos remeter aos atos complexos, atos compostos e atos simples. Levando em conta a formação do ato, o modo pelo qual esse ato se forma, eu tenho essa classificação: atos simples, complexos e compostos. Então observemos aqui, por favor. Os atos administrativos, levando em conta a sua formação, o modo pelo qual ele se formará. Então nós teremos os atos simples, complexos e os atos compostos. Levando em conta a formação, teremos os atos simples, complexos e compostos. Primeiro, o ato simples, nós podemos dizer que constitui a manifestação de um único órgão. Manifestação de um único órgão. Esse é um ato simples. Pode abrir só um pouquinho mais, por gentileza? Isso. Legal, obrigado. Tá ótimo, tá ótimo. Ato simples, manifestação de um único órgão. Já os atos complexos, podemos afirmar que estes atos constituem a manifestação de dois ou mais órgãos. De dois ou mais órgãos. Mas tem duas expressões aqui que são muito importantes para a gente. Manifestação de dois ou mais órgãos. Essas manifestações se fundem para formar um único ato. Então as manifestações se fundem para formar um único ato. Então o ato complexo constitui a manifestação de quem? Manifestação de dois ou mais órgãos. Essas manifestações se fundem para formar um ato único. Já nos atos compostos, eu tenho a prática de atos distintos, sendo um o principal e o outro o acessório. Então, atos distintos, sendo um ato principal e o outro um ato acessório. O que é importante ressaltar neste caso é que o principal não terá eficácia se não houver o acessório. O principal não será exequível se não houver o acessório. Esse ato acessório, podemos afirmar, aí é um rol exemplificativo tão só, em que ele é um ato de homologação, um ato de aprovação, de ratificação.
Então nós temos o ato simples, manifestação de um único órgão. Ato complexo, manifestação de 2 ou mais órgãos, sendo que esta manifestação se funde para formar um ato único. E eu tenho finalmente os atos compostos, onde eu tenho atos distintos, um principal, o outro acessório, sendo certo que o principal não tem como ser executado, não é execuível, se não houver o acessório. Mas não se confundem, são distintos. Tá? Esse é o conceito. Anotem o conceito e nós vamos tratar de alguns exemplos, tá bem? Mantenha o quadro para anotação, por gentileza. Então vamos lá. Vem até aqui. Vem até aqui, por favor. Obrigado. Então, ato simples é aquele ato que emerge da prática ou manifestação de um único órgão. Tranquilo, um órgão público praticou um ato. Esse é um ato simples. Sabemos que os órgãos públicos podem ser colegiados ou não, mas aqui não interessa isso. Decorra ele de órgão colegiado, decorra ele de órgão unipessoal ou singular, não interessa. Ele é um ato simples. Então, ato simples é aquele que decorre da manifestação de um único órgão público. Seja esse órgão colegiado ou não, não interessa. Os atos complexos, eles surgem no mundo com manifestação de 2 ou mais órgãos. Essas manifestações, elas se fundem para formar um ato único. Quando foi editada a Constituição de 1988, passou-se a exigir para aumentar os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a edição de um ato que demandava a subscrição do presidente da República, um órgão público, do presidente do Senado, um órgão público, presidente da Câmara e presidente do Supremo. Então, ali eu tinha um órgão que dependia da fusão da vontade de quem? De 4 órgãos públicos. Exemplo clássico de um ato complexo, que depende do quê? Da fusão de vontades de vários órgãos. Hoje, quando a gente olha para o Tribunal de Contas da União, o órgão público, seja qual for, ele aposenta o seu servidor. Aposentado mediante um ato administrativo, essa aposentadoria, ela já começa a produzir efeito. Todavia, o ato ainda não se formou por completo. Por quê? Depende da aprovação do Tribunal de Contas. Então, aí eu tenho o que se chama um ato complexo, onde eu tenho um ato praticado anteriormente e o outro praticado depois. Mas os atos se fundem para formar um ato único. Tá. Uma hora, professor, mas isso daí não seria um ato composto? Não. Quando se fala em ato composto, eu falo de atos diferentes um do outro. Um é o ato principal, que já existe, tá bem? E o outro é o ato acessório. O principal só irá produzir efeito, só será execuível se houver o ato acessório. Como exemplo que a gente tem, são os atos praticados frente à lei de licitações. Observe. Pensemos que para a abertura de um procedimento licitatório, o prefeito municipal dependa de um parecer técnico de um outro órgão da própria prefeitura. Seja um parecer jurídico, seja um parecer de engenheiros, ele precisa desse parecer técnico. A pergunta que faço é, se o parecer é negativo
no sentido de que não é possível a abertura da licitação, ele pode abrir o edital? Pode. Só que ele deve fundamentar, motivar, dizer o porquê a sua decisão discrepa da decisão dos técnicos. Aí ele vai e abre o edital. Então, o que eu não admito é que esse edital seja aberto sem que haja o parecer antecedente. Então, preste atenção. Não se admite que, neste caso, o edital seja aberto sem que haja o parecer anterior. Se não houver o parecer anterior, o edital não vai existir validamente. Por quê? Faltou o ato acessório. Só que não se confundem, são atos diferentes. Agora, olha a pergunta que eu faço a vocês. Ato singular, ato simples, manifestação de um único órgão. Ato complexo, manifestação de vários órgãos, e essa manifestação se funde para formar um ato único. E o ato composto, um ato principal, que depende, para existir validamente, de um ato acessório que com ele não se confunde. São coisas diferentes. Pergunta que faço. A nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente da República, está aqui, depende da aprovação do nome por quem? Pelo Senado. O Senado precisa aprovar o nome. Agora eu quero que vocês me digam, qual é este ato? É um ato simples, complexo ou composto? Então vamos lá, venha até aqui, por favor. Observe o quadro. Manifestação, um ato principal que é a nomeação, o outro que é um acessório, que é a aprovação do nome pelo Senado. A pergunta que faço é um ato simples? Simples não. É um ato complexo ou é um ato composto? Reflitam, por favor. Mantenha no quadro, por favor. Não precisa. Precisa. Está sem sinal, sem energia. Só vê isso. Então vamos lá. Aqui estamos diante de um ato simples, complexo ou composto. De tudo que nós falamos, vem até aqui, por favor. Podemos dizer, de tudo que nós falamos, podemos dizer, aqui é polivalente, né? De tudo que nós falamos, podemos afirmar que o ato é um ato composto, já que depende de uma aprovação, ela não confunde com o quê? Com o ato principal, que é a nomeação. Calma, mas não é para anotar. De tudo que nós falamos, encaixaria no composto, não encaixaria? Sim. O problema é que os atos praticados por órgãos independentes, especialmente quando de poderes distintos, não pode um ser considerado acessório do outro. Então, composto não haverá. O que eu tenho é um ato complexo. Então, vamos anotar em síntese, preste atenção. Ato simples é praticado por quantos órgãos? Um só. Ato complexo por 2 ou mais, sendo a fusão de vontades. E o ato composto é aquele onde eu tenho um ato principal e um acessório, correto? Beleza, esse é o conceito. Agora preste muita atenção, não anotem ainda, preste atenção. Aquilo que seria composto, seria. Quando esses atos, o principal e o acessório, são praticados por órgãos independentes, não há que se falar em ato composto, por quê? Os atos não podem ser tidos como um acessório do outro, porque os órgãos são independentes e de poderes distintos. Estamos, então, diante de um ato complexo. Agora podem anotar, por gentileza. Os atos, quando praticados por órgãos independentes, atos quando praticados por órgãos independentes, não podem ser considerados
um acessório do outro. Um acessório do outro. Neste caso, então, estaríamos diante de um ato complexo. Neste caso, então, estaríamos diante de um ato complexo. Ponto. Então preste atenção. A nomeação do ministro do Supremo depende de aprovação feita pelo Senado? Depende. É um ato composto, complexo ou simples? Ele é complexo. Seria composto se não fossem órgãos independentes. Então, ato complexo. Tá. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele não admite a existência do ato composto. Se a gente pegar o livro dele, ele só fala de ato simples e complexo. Mas a doutrina tem tratado do ato composto, sim. Tá? Então, o ato composto é aquele onde eu tenho o principal e depende do acessório para ter uma existência válida. Ora, mas nós não falamos da aposentadoria? A aposentadoria ela não depende de aprovação pelo Tribunal de Contas respectivo. O Tribunal de Contas é um órgão independente. Então, estamos diante de um ato complexo. Aí surge um tema muito importante e muito interessante. Pergunto a vocês, a aposentadoria, ela depende de aprovação do Tribunal de Contas, correto? Depende. Qual é o prazo que tem o Tribunal de Contas para se manifestar a respeito de uma aposentadoria? Tem um prazo de 5 anos? Precisamos refletir sobre isso. Há uma súmula, aí eu quero que vocês anotem, há uma súmula vinculante 03 do STF, súmula vinculante 03 do Supremo Tribunal Federal. O que estabelece essa súmula vinculante? Não anotem ainda, por favor. Que a anulação de uma aposentadoria será realizada pelo Tribunal de Contas. Cabe a ele apreciar a aposentadoria. Agora, tem alguém que está aposentado. E um órgão deu aposentadoria para uma pessoa e demanda ela agora, para ter uma existência válida, da aprovação pelo Tribunal de Contas. Se o tribunal for anular essa aposentadoria, pergunta que faço a vocês, é necessário que ele dê oportunidade àquele que for aposentado para se contrapor, ou seja, o contraditório à ampla defesa? É necessário isso? Então você foi aposentado, está lá recebendo a aposentadoria, o Tribunal de Contas vai anular a sua aposentadoria porque entende ela ilegal. A pergunta que faço é, ele precisa chamá-lo para um contraditório e ampla defesa dentro desse processo de anulação? É essa a pergunta. Olha como é interessante sabermos a classificação do ato. Se o ato é um ato complexo e ele só existirá validamente com a aprovação do Tribunal de Contas, que é um órgão independente, o ato de aposentadoria ainda não se formou. Você está recebendo a aposentadoria, mas o ato é precário, ele ainda não se formou. Tá? Diante disso, o Supremo editou uma súmula afirmando o seguinte, que essa manifestação do Tribunal de Contas, se for feita dentro de 5 anos a contar da aposentadoria, não necessita de contraditório e ampla defesa. Porque eu não estou anulando um ato, que o ato não se formou. Passados os 5 anos, pode ele anular? Ainda pode. Só que decorridos os 5, ele tem que fazê-lo agora com contraditório e ampla defesa. Tá, agora eu quero que vocês anotem, por favor. A aposentadoria e a reforma, só se formam validamente com a manifestação do Tribunal de Contas. Com a manifestação do Tribunal de Contas. Estamos, portanto,
Estamos, portanto, diante de um ato complexo. Ponto. A apreciação e possível anulação. A apreciação e possível anulação. Dentro de 5 anos. Não depende de contraditória e ampla defesa. Pode colocar entre parênteses, súmula vinculante 03 do Supremo Tribunal Federal. Tá. Então aí nós temos o ato simples, complexo e composto, que é uma classificação importante para a gente. Tá? Sempre ressalto que não são todos os autores que admitem a existência do ato composto. Tá? Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, não admite essa modalidade. Para ele só tem atos simples e complexos, tá bem? Mas nós temos que trabalhar com a existência do ato composto também. Então essa é a classificação do ato, levando em conta a sua formação. Agora a pergunta que faço a vocês, preste atenção. O ato imperfeito, o ato perfeito, perdão, não o imperfeito. O ato perfeito pode ser ilegal? Pergunto. Ou o ato perfeito é aquele que é legal? Então vamos fazer uma anotação aqui do lado, a respeito de uma classificação importante também. O que é um ato perfeito? O que é um ato perfeito? É aquele que respeita todas as fases de formação. É óbvio que o imperfeito é aquele que não respeita essas fases, né? Tá bem? Então, o ato perfeito é aquele que respeita todas as fases de formação. O ato válido é aquele que respeita a lei, praticado de acordo com a lei. E o ato eficaz é aquele capaz de produzir efeito. Então, o que nos interessa é isso por enquanto, tá bem? Olha, perfeito é aquele que respeita todas as fases de formação, válido é aquele que está de acordo com a lei, e eficaz é aquele que é capaz de produzir efeito. Tá. A pergunta que surge é possível que tenhamos um ato perfeito, todavia inválido? Tá. Parece, sempre que a gente trata desse tema, alguns equívocos surgem. Perfeição do ato não guarda qualquer relação com a sua validade ou não. Não interessa. Tá? Então venha até aqui, por favor. Perfeição do ato é observarmos se ele respeitou todo o ciclo de formação. Por exemplo, o ato composto, para que tenha perfeição, depende do ato acessório existir? Sim. O ato complexo, para que tenha todo o ciclo de formação respeitado, exige a manifestação de vontade de vários órgãos? Sim.
Só que o fato de respeitar todo o ciclo de formação não nos permite afirmar que ele é necessariamente válido. Então vamos a um exemplo. Pensemos que o ato tenha sido praticado, haja o ato acessório necessário para a sua existência. Então todo o ciclo de formação está tudo em ordem. Ele é perfeito? Sim, perfeito. Entretanto, a autoridade que emitiu o ato principal é uma autoridade incompetente para tal. A pergunta que faço é: este ato, que respeitou todas as fases de formação, ele é um ato perfeito? Sem dúvida. É válido? Não, porque ele não respeitou a lei. Então, aqui, o termo perfeição ou ato perfeito não tem nada a ver com validade. Tá bem? Então é bem possível que tenhamos um ato perfeito, mas inválido. Tá bom? É bem possível que tenhamos um ato perfeito, mas inválido. Vou fazer só uma anotação aqui no quadro a respeito disso. Então vamos lá. Ato perfeito. É aquele que respeitou todas as fases de formação. Pode abrir um pouquinho mais o quadro, por favor. Aí, isso, legal. Esse ato perfeito pode ser válido? Pode. Mas ele pode ser também inválido. O ato perfeito pode ser válido quando respeita a lei e inválido quando não a respeita. Apesar de, ainda que válido, pergunto, ele pode ser eficaz? Pode. Mas ele pode também ser ineficaz. Então preste atenção. O ato é perfeito porque respeitou todas as fases de formação. É válido porque está de acordo com a lei. É eficaz quando está apto a produzir efeito. Mas pode ele ser ineficaz quando não tem tal aptidão. Vamos a um exemplo. O ato é praticado, vem até aqui por favor, praticado pela administração, respeita todas as fases de formação. Está de acordo com a lei, mas o administrador estabelece um termo para ele produzir efeito. Diz, ó, esse ato foi praticado hoje, todavia, só irá produzir efeito daqui 30 dias. Isso é possível? Sim, estamos diante do que se chama ato pendente. O que é o ato pendente? É aquele cujos efeitos ficam protelados no tempo. Então, o ato pendente, ele é eficaz? Não, porque os efeitos estão protelados. Então, eu posso dizer que admite-se a existência de um ato perfeito, que respeita todas as fases de formação, que é válido porque está de acordo com a lei, que produz efeito porque já tem condição para tal, ou que não o produz porque os efeitos estão protelados no tempo. Tá certo? Então preste atenção. O ato pode ser perfeito, válido, eficaz ou ineficaz. Tanto faz. O ato pode ser perfeito e inválido. Por que que ele é inválido agora? Porque ele não respeita a lei. Ele é ilegal. Então vamos colocar aqui, ilegal. Apesar de ilegal, este ato pode ser eficaz? Ele pode produzir efeito? Por que que pode? Um de cada vez, tá? Presunção de legalidade. Então, presunção de legalidade. O ato ilegal, apesar de ter um defeito, apesar de ser ilegal, ele pode produzir efeito,
Porque ele tem presunção de legalidade. Então, o ato pode ser perfeito e inválido. E ainda assim, eficaz. Mas ele pode ser inválido e também ineficaz. Quando ele é um ato pendente. Tá certo? Então, preste atenção para não errar. Ato perfeito é aquele que se forma respeitando todas as fases. Ele pode ser inválido, ilegal. Eficaz ou ineficaz, tanto faz. O ato perfeito pode ser válido, e quando eu falo válido, é porque ele é legal, porque ele respeita a lei. Sendo válido, ele pode ser eficaz ou ineficaz. Tá. Mas a confusão que normalmente se faz é o seguinte, é afirmar que o ato perfeito é necessariamente válido, o que não é verdadeiro. Tá certo? O que não é verdadeiro. Tá bom? Mantenha no quadro, por favor. Esse é um problema sério, né? O imperfeito, ele é necessariamente inválido. Perfeito? Por quê? Porque ele não respeitou as fases de formação. Vem até aqui, por favor. O imperfeito é necessariamente inválido, porque ele não respeitou as fases de formação. Entretanto, há atos imperfeitos que produzem efeitos precários. Pode ter. Caso que nós acabamos de falar, qual foi? A aposentadoria. A aposentadoria ela não é concedida e o sujeito já começa a receber a aposentadoria. Ela está produzindo efeitos, sim, precários. Só que ela ainda não se formou validamente, porque faltou a aprovação do Tribunal de Contas. Mas apesar disso, ela está produzindo um efeito. Precário, é certo, mas produz. É uma excepcionalidade, porque a rigor não poderia. Tá? Então, o ato imperfeito, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. O ato imperfeito, ele é necessariamente inválido. O ato imperfeito é necessariamente inválido. Entretanto, excepcionalmente, poderá produzir efeito. São efeitos precários. Poderá produzir efeito. São efeitos precários. Pode colocar entre parênteses a aposentadoria que depende de aprovação ou de apreciação pelo Tribunal de Contas. A aposentadoria que depende de apreciação pelo Tribunal de Contas. Pois. Então, aí é um problema, né? Porque eu não estou dizendo que ele não irá se manifestar. Tá? O problema é se perpetuar no tempo sem a manifestação, porque ele tem prazo de 5 anos para se manifestar. Tá? Então, eu não posso dizer que ela é ilegal ainda. Se passar do período estabelecido, aí haverá uma mácula que recai sobre ela. Tá? Porque vai faltar um elemento para a sua formação. Tá? Por isso que eu digo que os efeitos são precários. Porque ainda não há um ato ali que está de fato formado. Por isso que diz que os efeitos são precários. Tá? Pois não. Sim, sim, sim. Aqui, tá. A pergunta da colega é como o ato é inválido, ilegal e tem eficácia? Todo ato administrativo tem essa prerrogativa de, apesar de ilegal, produzir efeito. Caso clássico é da demissão. Então, você é demitido. O ato respeitou toda a fase de formação. Só que a autoridade que demitiu você é incompetente. O ato é ilegal. Pergunto, praticado o ato, você está desligada? Está, apesar de inválido, ele é eficaz. Presunção de legalidade. A presunção de legalidade permite que o ato produza efeito, ainda que inválido. Perfeito. É por isso que a presunção é relativa. Você lembra que nós falamos? A presunção de legalidade ela é relativa ou é absoluta? É relativa, porque ela admite prova em sentido contrário. Vem até aqui, por favor.
ela admite prova em sentido contrário. Se ela admite prova em sentido contrário, eu posso pedir à própria administração que reveja a sua decisão, ou entro com mandado de segurança para obter a tutela jurisdicional. Aí surge aquilo que a gente chama de reintegração, que ele volta. Tá, então preste atenção. O ato inválido é ilegal, sem dúvida. Pode ser eficaz? Pode. Por que o ato inválido vai ser eficaz? Presunção de legalidade. Tá bom? Tá? Esse tema aqui, na verdade, ele tem certa complicação para nós, a hora que fala desse sujeito, do perfeito. Parece que ao afirmarmos que um ato é perfeito, eu estou afirmando necessariamente que ele é válido, quando na verdade não é. Tá bom? Então essa classificação para a gente é importante. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês que estão aqui presencial. Nós tratamos da anulação e convalidação de atos administrativos? Ou não falamos disso? Não falamos, né? Nós vamos falar disso então. Nós falamos da anulação de maneira bem superficial quando nós falamos da autotutela, que a administração pode revogar e anular os seus próprios atos. Mas foi algo assim, bem superficial. Tá? Agora nós vamos complicar a nossa vida um pouquinho, tá bem? A respeito disso. Anulação do ato administrativo. Motivo da anulação. Anula-se porque o ato é ilegal. Então, anula-se o ato ilegal. Sujeito que irá anular. Tá bem? Motivo e ilegalidade. Sujeito. Quem pode anular o ato administrativo? A administração pública ou o poder judiciário. Efeitos da anulação. Efeitos da anulação. A anulação ela é retroativa. Retroativa. Ou seja, ex tunc. Aqui é um E, tá? Ex tunc. Retroativo. Tá, agora o que eu quero de vocês é um conhecimento dinâmico, não é para ficar travado, tá bem? Por que que essa anulação, vem até aqui por favor, por que que a anulação retroage? Olha a pergunta, posso afirmar que a anulação retroage em razão da presunção de legalidade que possuía o ato anulado? Ó, não é para ficar travado, tá bem? Tá, olha a pergunta. Por que que a anulação retroage? Pergunto a vocês, posso dizer que a anulação retroage porque o ato anulado tinha presunção de legalidade? Vamos analisar isso? Pensemos na demissão. Vamos a um exemplo, tá? Então eu tenho a demissão praticada aqui. O sujeito foi demitido. Demissão. A demissão praticada, ela vai produzir efeito, quer dizer, ela vai ter eficácia. Praticada, ela vai ter eficácia, vai produzir efeito. Produziu efeito, entretanto, depois,
eu consigo demonstrar que essa demissão era uma demissão ilegal. Demonstrando a sua ilegalidade, eu consigo anular ela. Então, tenho aqui a anulação. Ora, ao anular a demissão, essa anulação retroage? Sim. Para quê? Para cassar-se os efeitos que nós tivemos decorrentes de um ato que é ilegal. Então, eu preciso fazer o que nessa história toda? Eu preciso apagar isso daqui, acabar com isso. Que é acabar com os efeitos maléficos da demissão. Por que são efeitos maléficos? Porque são efeitos decorrentes de um ato ilegal. Agora, esse ato ilegal só produziu efeito por quê? Porque ele tem presunção de legalidade. A demissão, apesar de ilegal, ela produziu efeito? Produziu. Por que ela produziu? Porque ela tem presunção de legalidade. Se ela produziu efeito, apesar de ilegal, a anulação irá retroagir. Por que a anulação retroage? Porque o ato anulado produziu efeito, apesar de ilegal. E por que ele produziu efeito, apesar de ilegal? Porque ele é presumidamente legal. Agora, olha a pergunta novamente. A anulação retroage porque o ato anulado tinha presunção de legalidade? Sim, é exatamente isso. Qual é o motivo da retroatividade da anulação? Porque o ato anulado, apesar de ilegal, produziu efeito. E por que ele produziu efeito? Porque ele tinha presunção de legalidade. Tá bem? Então podemos dizer, e aí vocês não vão errar, vem até aqui por gentileza. Podemos afirmar que a anulação retroage em razão da presunção de legalidade que possuía o ato anulado? Sim, é exatamente isso. Podem anotar, por favor. A anulação, ela retroagirá em razão da presunção, de legalidade do ato anulado. Do ato anulado. Beleza? Obrigado. Beleza. Agora, olha a pergunta que faço. Sempre a anulação vai retroagir? Nós afirmamos, vocês devem ter esquecido disso, logo que nós tratamos dos atributos do ato, eu afirmei que todo ato administrativo tem presunção de legalidade, não foi isso? Nós afirmamos, todo ato tem presunção de legalidade. Mas nem todo ato tem imperatividade, nem todo ato tem autoexecutoriedade, nem todo ato tem exigibilidade, executoriedade. Mas todo ato tem presunção de legalidade. Tá, então, todo ato é presumidamente legal. Agora, preste atenção. A anulação sempre irá retroagir? Quando nós falamos da presunção de legalidade, eu só quero que vocês façam esse link, porque esse link é muito importante. Quais são as consequências que nós afirmamos da presunção de legalidade? São duas. Primeira delas, possibilidade de eficácia imediata, ainda que ilegal. Essa era a primeira. Segunda, inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado demonstrar a ilegalidade. Correto? Tá, então, qual é a primeira consequência da presunção de legalidade? Possibilidade de eficácia imediata. Olhe, possibilidade.
Não estou falando que todos terão eficácia imediata. Estou falando que todos poderão ter eficácia imediata. São coisas diferentes. Então, olha, todos têm presunção de legalidade? Sim. Todos têm possibilidade de eficácia imediata? Todos têm. Só que eu tenho um tipo de ato que não vai ter eficácia imediata. São os atos pendentes. Preste atenção no raciocínio, olha. Vamos anotar do lado de cá, tá? Vamos a um exemplo, uma situação concreta que nós convivemos aqui na cidade de São Paulo, na capital. Nós tivemos, aqui em São Paulo, um decreto do prefeito municipal proibindo o transporte de veículo pesado no centro da capital. O decreto foi editado. Todavia, apesar de editado, o decreto ele não produziu efeito imediatamente. A sua eficácia ficou protelada no tempo. Então, eu não me lembro qual foi o prazo exatamente, vamos colocar aqui 60 dias, tá? Pensemos que o decreto tenha dito, é proibido o transporte de veículo pesado no centro da capital de São Paulo, só que essa proibição só tem vigência a partir, depois de decorridos 60 dias. Tá. Esse ato já foi praticado? Já foi, está aqui. Produziu efeito? Ainda não. Os efeitos ficaram condicionados ao decurso de 60 dias. Mas o ato já existe. Pensemos que eu consiga, aqui nesse momento, anular o ato. Anulei. Essa anulação vai retroagir? Não há motivo para ela retroagir, porque o ato não produziu efeito, apesar de ter a possibilidade de. Neste caso, a anulação terá efeito ultrativo, ou ex nunc. Ultrativo, ou ex nunc. Por que que essa anulação não retroagiu? Porque o ato anulado não produziu efeito, apesar de ter a possibilidade de. Tá bem? Então, a anulação, neste caso, não retroagiu por quê? Porque o ato anulado não produziu efeito. Tá? Não há o que se consertar aqui atrás, já que o ato anulado não produziu efeito. Tá? Então, vamos fazer uma anotação aqui do lado, olha. Efeitos da anulação. Ex tunc, em regra. Certo ou errado? Certo. Será ex nunc, no caso dos atos pendentes. Será ela ex nunc, no caso dos atos pendentes. Perfeito. Perfeito, perfeito. 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 Mas ainda estou diante de um ato pendente. Devido às circunstâncias também, tá? O que ocorre? Tem dois modos de eu estabelecer esse condicionamento. Estabelecendo um termo, um prazo, ou estabelecendo situações de fato que podem ocorrer. Tá? No caso ambiental, se o nível de poluição do córrego aumentar de um dado percentual, que eu não sei quando que vai acontecer isso, estabeleço lá um nível, 30%. Do suportável, acima disso, eu pratico um ato, o ato produz efeito. Qual é a produção do efeito? A proibição de se jogar naquele rio dejetos. Então as indústrias estão proibidas. A partir de agora a proibição existe. O ato já foi praticado, só que a sua eficácia, a proibição ficou condicionada a uma data? Não, ficou condicionada a uma circunstância, que eu não sei quando vai ocorrer. Tá? Caso clássico é chuva, cara. Tá? Quando tem a falta de chuvas, a gente não sabe quando é que vai faltar. Dependendo da medição, surgem proibições. Tá bem?
Então, são circunstâncias que também tornam o ato ineficaz. Ele ainda é pendente, mas não em razão do tempo. Tá? Então, preste atenção. A anulação, ela sempre vai retroagir? Não. Ela não retroagirá quando o ato anulado for um ato pendente. Só que nós não conceituamos o ato pendente, correto? Vamos conceituá-lo? Vamos, obrigado. Então, vamos lá. Os atos pendentes são aqueles cujos efeitos ficam condicionados a um evento superveniente. A um evento superveniente. Ponto. Então, quer dizer, se o ato anulado é um ato pendente que não produziu efeito ainda, não há motivo para a retroatividade. Mas uma coisa eu quero deixar claro, não estou afirmando que o ato pendente não tem presunção de legalidade. Cuidado, tá? Porque sempre surge esse binômio, olha, preste atenção. A retroatividade da anulação, ela decorre da presunção de legalidade que tinha o ato anulado? Sim, já afirmamos que sim. Então, a não retroatividade da anulação no ato pendente quer dizer que ele não tem presunção de legalidade? Errado. Ele a possui. O que ele não tem é eficácia imediata. Tá bom? Ele não tem eficácia imediata. Tá certo? Pergunta que surge aqui agora é essa daqui. A administração, ela tem o dever de anular ou ela pode anular o ato? Então preste atenção. A administração se depara com um ato ilegal. Ela tem o dever de anular ou ela pode? Ela tem o dever. Mas não é um dever, é um dever. Por que surge isso, essa faculdade que nós veremos? Porque há possibilidade de convalidação. Tá bem? Tá. E é isso que nós vamos anotar aqui do lado, que é uma flexibilização daquele dever de anular. Tá? Então, já do lado da anulação, nós vamos falar aqui da convalidação. Então, vamos colocar aqui em cima a convalidação. Não podemos nos esquecer que a convalidação é dar a aparência de legal àquilo que é ilegal. Tá? O que eu quero com a convalidação é dar a aparência de legal àquilo que é ilegal. Então, só serão convalidados atos ilegais. Tá certo? Tá. Só serão convalidados atos ilegais. Então, vamos lá. Convalidação. Ela só é realizada pela administração. É só a administração que convalida. Então, sujeito da convalidação, quem é? Sujeito à administração pública. A convalidação irá recair sobre atos ilegais. A convalidação depende de 2 pontos. Primeiro, decisão da administração. Decisão da administração. Tá. Se ela depende de decisão da administração, nós estamos diante do que se chama convalidação expressa. Convalidação expressa.
Depende de decisão da administração. Portanto, estamos diante de uma convalidação expressa. Segundo, o ato é necessário que ele seja ilegal? Necessário. Todavia, o vício deve ser um vício sanável. Há um esforço grandioso na doutrina para se determinar o que é vício sanável, porque a lei não estabelece o que é. Tá? Então é aquele vício que não é tão grandioso, que pode ser consertado, um vício sanável. E terceiro, da decisão, da convalidação, não pode haver prejuízo. Nem para a administração pública e nem para o particular. Da convalidação, não pode haver prejuízo nem para a administração e nem para o particular. Tá. De acordo com a Lei 9784, a Lei 9.784 de 99, a administração poderá convalidar. A administração poderá convalidar. Diante disso, eu posso dizer que a convalidação ela é discricionária. Certo ou errado? Então, a administração pode convalidar o ato administrativo? Pode, desde que o faça expressamente, desde que o vício seja sanável, desde que da convalidação não decorra prejuízo. Então ela irá convalidar. Poderá convalidar? Sim. Só que não se esqueça, a convalidação está recaindo sobre atos ilegais. Certo ou errado? Certo. Agora surge aquela pergunta, né? Mantenha no quadro para anotação, por favor. Segundona, né? Que delícia, né? Uma delícia. Não, eu estava ansioso. Vem até aqui, por favor. Esse feriado prolongado, você imagina, né? Durante o feriado, nós ficamos, vocês eu também acredito nisso, ficaram ansiosos para chegar segunda-feira e termos aula de direito administrativo. Certo ou errado? O que eu gosto é da sinceridade. Tá bem? O que eu gosto é disso, de sinceridade. Nosso relacionamento é caracterizado por isso. Certo ou errado? Certo. Mas eu não faço questão de sinceridade não, viu? Eu quero ser enganado também. Tá, nossa, professor, mas a aula já acabou? Foi tão rápido. Não quero a sinceridade. Ufa, pelo amor de Deus, já acabou. Não é isso, tá? Não faço questão. Agora, preste atenção. Posso afirmar que o ato ilegal deve ser anulado ou pode? Ele deve. Ele deve. Por enquanto, a anulação é obrigatória. Mas quando é que ela não será obrigatória? Agora sim, vem até aqui. Quando que a anulação não é obrigatória? Quando o vício for sanável. Eventual convalidação não trouxer prejuízo nem para a própria administração e nem para o particular. O ato é ilegal? É. A rigor ela deveria anular, mas a lei fala que ela pode convalidar o ato. Se ela pode convalidar, neste caso, a anulação também surge como uma faculdade. Certo? Então, se o vício é um vício sanável, se eventual convalidação não traz prejuízo, a administração se depara com um ato ilegal, qual é o caminho que ela vai seguir? Pode anular? Pode, ou poderá convalidá-lo. Então, neste caso, a convalidação nos permite afirmar que a anulação é facultativa também. Se eu posso convalidar, eu posso anular.
eu posso ir por outro caminho. Então a pergunta que faço: o ato ilegal, o vício é sanável e eventual convalidação não traz prejuízo para qualquer pessoa. A administração deve anular? Ela pode. Aqui surge a faculdade. Aqui surge algo inusitado, que é o quê? A anulação como um ato discricionário. Então, é só nesse caso que eu tenho essa possibilidade. A anulação, ela é um dever, mas aqui ela surge como uma faculdade. Agora eu pergunto, e vocês não vão errar. Sem errar, hein? A convalidação retroage ou não? Não estou falando da anulação. A anulação a gente já sabe que sim. Que a regra que é a anulação, retroage. E a convalidação, retroage ou não? Pergunto. Ah, não tem jeito de errar mesmo. Sabe como é que a gente não erra? Não respondendo. Aí se a gente não responde, não vai errar mesmo. Não tem jeito de errar. Não, professor, não vou errar. Também não falo. Né? Pergunta, a convalidação retroage ou não? Obrigatoriamente ela retroage. Senão ela não serve para nada. Preste atenção. A convalidação ela tem que retroagir. Senão ela não serve para nada. Qual foi o conceito que nós demos inicialmente da convalidação? Não é dar a aparência de legal àquilo que é ilegal? Não foi isso? Tá, mas tem um termo mais bonito e mais interessante que é usado. Tá? A convalidação, da convalidação, decorre a legalidade dos atos praticados. Por que isso? Nós vamos anotar isso, tá? Já já. Por que decorre a legalidade dos atos praticados? Porque ela tem uma característica, olha que bonito, ó. Porque ela joga o manto da legalidade sobre aquilo que era ilegal. É exatamente para isso que ela serve. Tá? Observe aqui no nosso quadro. Vou apagar aqui a demissão. Não vou colocar demissão porque o vício aqui é insanável e traz prejuízo, tá bem? O ato A. O ato A foi praticado pela administração. Produziu efeito. Aí, isso, obrigado. Produziu efeito. Descobre-se que o ato A era um ato ilegal. Descobre-se que o ato A é ilegal. Qual é a consequência em regra que tem que ocorrer aqui? Em regra, ele deve ser anulado. Então, nós vamos anular. Mas a administração, na hora que descobre a ilegalidade, ela vai parar para pensar. E ela analisa e fala, pô, o defeito é sanável. Eventual convalidação não vai trazer prejuízo para ninguém. Os efeitos praticados são efeitos ilegais. A rigor, teria que anular. Mas ela fala, não vou anular não. Não vou. Não compensa anular. Então vamos fazer o seguinte. Em vez de anulá-lo, eu vou convalidar o ato. Convalidação. Com a convalidação, o que ocorreu? Aqueles efeitos ilegais são tidos como legais. Quer dizer, a convalidação, ela retroage. Senão ela não teria objetivo de existir. Senão faríamos o quê? Anula o ato aqui e pratica outro. Acabou. Então, a convalidação tem efeito retroativo. Tá bem? A convalidação tem efeito retroativo. Senão ela perde a razão de existência. Tá? Senão não há motivo para que ela exista. Agora vamos fazer uma observação embaixo, tá? De acordo com a doutrina, não se admite
a convalidação vírgula, ainda que presentes os seus requisitos, vírgula, ainda que presentes os seus requisitos, vírgula, quando o ato já tiver sido impugnado por qualquer interessado. Quando o ato já tiver sido impugnado por qualquer interessado. Então preste atenção, a administração ela pode convalidar? Pode, o defeito é sanável, entretanto ela não poderá convalidá-lo quando houver a impugnação. Perfeito. Tá. Não precisa ser necessariamente ao judiciário, pode ser a própria administração. Tá? Mas, de repente, ela não o fez, ela não notou. Tá? Muitas vezes, a administração ela não anula o próprio ato, ela nem observa ele. E eu vou lá e impugno ele. Eu entro com um pedido, requerimento administrativo para impugná-lo. Tá? É, um pedido administrativo, né? Fundamentando tudo certinho, pedindo a impugnação. A doutrina tem dito que, neste caso, a administração ela perde a faculdade. Não está na lei isso, é a doutrina que estabelece. Quando impugnado o ato pelo interessado, a administração ela perde a faculdade de convalidá-lo. Ou ela anula quando ilegal, ou ela não anula reconhecendo que ele é legal. Tá? Mas ela não pode convalidar. Agora, uma outra pergunta importantíssima, qual é? Admite-se, parece simples, tá? E ela é simples mesmo. Admite-se a convalidação de atos cujo vício é insanável? Vamos lá, vem até aqui. Convalidação, quais são os requisitos? Que haja decisão da administração, que o vício seja sanável, e neste caso, que não traga prejuízo para qualquer das partes. Certo ou errado? Certo. Agora vamos à pergunta, tá? Admite-se a convalidação de atos administrativos cujo vício é insanável? Sim ou não? Sim. Ah, então virou loucura, já não entendi mais nada. Então você está querendo me deixar louco, né? Ah, que piração, por isso que direito administrativo é legal, cara. Por isso que eu noto nos alunos um brilho nos olhos quando estudo direito administrativo. É impressionante. É a paixão à primeira vista, certo ou errado? Certo. E o legal dessa paixão é que ela perdura, cara. Tá? Ela não passa. Tá? O problema, preste atenção. Nós falamos até agora de qual convalidação? Falamos a convalidação expressa. Mas tem a convalidação tácita. Tá? Prestem atenção. Não é para anotar nada. Nada. Tá? Vocês se lembram, eu tenho certeza que vocês se recordam, quando nós falamos da autotutela, nós falamos que a administração, diante de atos ilegais, ela deve anular seus próprios atos. Diante de atos inoportunos, deverá ela revogá-los. Tá? Mas logo depois, quando estávamos estudando princípios, hein? Logo depois disso, nós falamos do princípio da segurança jurídica. Vocês lembram disso ou não? E quando nós falamos do princípio da segurança jurídica, eu falei, ó, tem um ditado popular que não nos faz mentir de jeito nenhum. Se as coisas não se resolvem de fato, o tempo resolve. Certo ou errado? O tempo resolve. Passado um tempo, já não pode mais tocar naquela questão. Surge aí um tema importante, que é a prescrição e a decadência. Tá bem? Então, se as coisas não se resolvem de fato, o tempo resolve. Certo ou errado? Certo. Isso só não cola para a mulher. A mulher, não adianta você falar que o tempo resolve. Desenterra os fantasmas do nada. 30 anos depois do evento. Você lembra o que você fez? E o homem, é óbvio que o homem não lembra. Por que não lembra? Porque o homem, quando erra ou faz sem querer,
não faz por maldade, não tem maldade no coração. Tá? E a mulher desenterra esses monstros, de uma hora para outra, aparece aquela exumação. Está aqui o fantasma para o senhor esclarecer isso. Então, a segurança jurídica é isso daí. Tem certas questões que o tempo proíbe que se toque. Fala, não, não é para mexer mais aqui. O tempo já resolveu. Aí surge a decadência no nosso caso. Tá? A Lei 9.784, de 99, ela estabelece o seguinte. Ela não diz que é convalidação, tá? Mas é uma consequência disso, tá bem? Então, lá na Lei 9784 de 99, Lei 9784 de 99, ela estabelece que a anulação do ato administrativo, a anulação do ato administrativo se eu estou falando de anulação é porque o ato é ilegal, tá? Então, primeira coisa, o ato aqui é ilegal. Anulação do ato administrativo, portanto, um ato ilegal, do qual eu tenha um beneficiário de boa fé, portanto, o cara não agiu de má fé. Então, um ato administrativo, ilegal, do qual eu tenha um beneficiário de boa fé. A administração deve anular, todavia, deverá fazê-lo em 5 anos. Deve anular em 5 anos. Caso não o faça em 5 anos, se não o fizer em 5 anos, surge a decadência. Decai do direito de fazê-lo. Se eu estou falando de decadência, aqui não há uma manifestação da administração. Na verdade, o que eu tenho é um silêncio. A administração não se manifesta, ela silencia. Decorrido o período de 5 anos, sem que ela anule, surge a decadência. Poderá anular? Não mais. Perdeu o direito. A decadência nada mais é que a perda do direito de anular. Se ela não anulou e não pode fazê-lo mais, surge, em razão do silêncio, aquilo que a doutrina tem dado nome, porque a lei não fala esse nome. Aqui surge a convalidação. Tácita. A convalidação tácita. Pode abrir um pouco mais o quadro, por gentileza? A convalidação tácita, neste caso, decorre de qual princípio que nós já sabemos? Princípio da segurança jurídica. Então, ela decorre, aí eu vou botar do lado de cá, tá? Decorre do princípio da segurança jurídica. Agora preste atenção. O ato é ilegal? É. A lei fala em vício sanável ou insanável? Não. A lei só quer proteger quem? O beneficiário de boa-fé. Pode manter no quadro para anotação, por favor.
Agora vem até aqui, por gentileza. A convalidação, mais uma vez, ressalto, se você for pegar a lei, ela não fala de convalidação tácita, ela só prevê a decadência. Ora, se a administração não pode mais anular o ato, porque transcorreu o prazo estabelecido na lei, aquilo que é ilegal agora se apresenta de maneira legal. Aqui a convalidação tácita. Então a pergunta que faço é, para que exista a convalidação expressa, é necessário que o defeito seja sanável? Para que exista a convalidação expressa, é necessário que o ato seja sanável? Sim. Para que haja convalidação, agora eu não falei expressa, para que haja convalidação, é necessário que o defeito seja sanável? Não, porque eu tenho a convalidação tácita, que decorre da aplicação do princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é a proteção de quem? Do beneficiário de boa fé. Tá bom? Do beneficiário de boa fé. Certo ou errado? Certo. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Obrigado. Pois não. Então, quando decorre o período da administração, não há possibilidade do judiciário tocar também. Senão viraria uma situação interessante, né? Porque sai... entendi. Pois não. Tá. Na verdade, pelas alternativas. Na alternativa você vai ter que resolver. O problema é que quando ele fala de convalidação, ele está falando de sentido amplo. Tá bem? A convalidação é discricionária. Tá. Não posso dizer que ela exige o ato sanável, porque eu tenho a tácita. Isso, fique tranquila. A prova vai te falar isso. O problema não é que ela deixe em aberto. O problema é que você estuda convalidação e você vai, o ato tem que ser de vício sanável. Aí é perguntado, admite-se a convalidação do ato cujo defeito é insanável? A resposta é automática, não admite. Errado, é possível. Agora, muitas vezes ele bota a expressãozinha escondidinha lá. Por meio de decisão da administração, admite-se a convalidação de ato cujo defeito é insanável? Não, porque se ele está falando por meio de decisão, ele está falando da expressa. Tá? A tácita, ela decorre do quê? Do silêncio. Você lembra daquela historinha que nós resolvemos? Um problemão, nós resolvemos em sala. Foi perguntado, o silêncio da administração também constitui manifestação da administração pública? Vocês lembram disso? Porque muitas vezes, quando a gente fala de decadência, parece que a administração dormiu no ponto. Ela falou, esqueci. Não, mas muitas vezes ela não esquece. Ela fala, eu não vou anular. Eu vou esperar passar o prazo. E ela, de maneira proposital, fala, não anulo, porque não anulando dentro de 5 anos, não posso fazê-lo depois. A situação se mantém. Então, o silêncio dela, nesse caso, não posso negar, que constitui um modo de manifestação, porque a lei prevê uma consequência jurídica ao silêncio. Nós já enfrentamos esse tema, né? Então, o problema é quando fala termo convalidação, aí você vai ter que trabalhar com as duas realidades e analisar as alternativas. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da revogação, que nós já tratamos em certa ocasião, mas precisamos falar dela um pouco. Revogação. Qual é o pressuposto para que tenhamos uma revogação? Primeiro pressuposto é que vocês não podem esquecer nunca disso daqui, que revoga-se atos legais. Tá? O ato é legal. Revogação recai sobre atos
legais. Atos legais. Então, quer dizer, se o ato é ilegal, nós vamos anular. Se o ato é legal, não há que se falar em anulação. Tá. A revogação, ela recai sobre atos legais, mas o motivo é o juízo de oportunidade ou conveniência. Então, o motivo, conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Aqui se diz, pode abrir um pouco mais a tela, por favor? Nesse caso se diz que eu estou diante do mérito administrativo. Mérito administrativo. Tá. Sujeito da anulação. Quem é que vai anular? Sujeitos. Revogar, perdão. Tá? Sujeitos. Só a administração. O judiciário não pode. Somente a administração. Efeito. Ex nunc. Ou seja, a revogação não retroage. A revogação não retroage. A pergunta que surge é: a revogação recai sobre atos legais. Ela, a revogação, deverá respeitar direitos adquiridos? Sim, a revogação deve respeitar direitos adquiridos. Tá certo? E ela tem efeito ultrativo, ela não retroage. Precisamos complicar a nossa vida agora, tá? Vamos complicar um pouquinho só. Deve revogar ou pode? Juízo de oportunidade e conveniência. Então, pode. Se pode, poderá. Posso dizer que a revogação é um ato discricionário. A revogação é um ato discricionário. Agora vem até aqui, por favor. A administração ela pode revogar um ato que se torne inoportuno. Agora prestem atenção. A administração pode revogar uma licença? Vocês se lembram, nós falamos no final da aula passada, falamos da distinção entre licença, autorização e permissão, que são os atos negociais. Tenho certeza que vocês lembram. Tá? A licença é um ato vinculado ou discricionário? Vinculado. Diferente da permissão e da autorização, que são atos discricionários. Tá? Então a pergunta em síntese é a seguinte: a administração pode revogar um ato vinculado? Tá. Eu não quero uma resposta travada, não quero uma resposta... Vocês viram que o direito administrativo é legal. Nada existe à toa. Tudo tem motivo e tem razão de existência. Se a administração, no ato vinculado, se a administração não tem liberdade entre o dar ou não dar, ou seja, eu vou lá pedir uma licença para construir, para exercer atividade comercial, para o que for. Se eu preencho os requisitos, ela deve me dar a licença? Deve. Me deu a licença. Pode ela simplesmente depois falar: mano, está revogado, não quero mais. Ora, se ela não tinha liberdade para a execução do ato ou não, eu não posso dar a ela uma liberdade agora.
Se ela não tinha lá, não vai ter aqui. Tá? Os atos vinculados não admitem revogação. Os atos vinculados são irrevogáveis. Ato vinculado são irrevogáveis. Ponto. Tá. Conclusão óbvia que chegamos, qual é? De que a revogação, como ato discricionário que é, ela recai somente sobre atos discricionários. Ela só recai sobre atos discricionários. Então, não se admite a revogação de atos vinculados. Oi? De atos vinculados? Sim, desde que legais. Sim. Tá, não esqueça, quer ver? Ó, como você lembra, e não tem como errar. Tá? Todos os atos administrativos podem ser anulados? Todos. Inclusive pelo judiciário. Certo ou errado? Por quê? Sistema inglês. Sejam eles discricionários ou vinculados. Se são ilegais, serão anulados. Tá bem? A revogação não. A revogação recai somente sobre atos discricionários. Mas olha como agora a coisa complica. Agora é um passinho a mais, tá? Ó, presta atenção, nós vamos dar um passinho a mais. Certo ou errado? E esse passo além que você dá aqui, você só o dá, por quê? Porque você escolheu o lugar correto para você estar. Você está conosco, no Complexo Damásio. Nos outros que tem por aí, você dá um passo para trás. Aqui o seu passo é para frente. Como eu sempre digo, fechando os olhos, você enxerga tudo. Prestem atenção. Dou licença para você construir. Posso retirar? É legal. Posso retirar? Eu não posso revogá-la, mas eu posso retirar. Mas não é revogação. Aqui surge a desapropriação de direitos. Preste atenção para refletirmos. Olha, pensemos que você vai lá, obtém a licença para botar no seu prédio um hotel. Você vai exercer uma atividade comercial, hotelaria. Está ali. Eu não quero desapropriar seu prédio, você vai continuar com ele. Eu só digo que não pode ser mais essa atividade comercial ali. Só que eu te dei a licença. Posso retirá-la? Sim. Isso não é revogar. Não é. Eu vou retirar o direito de explorar essa atividade comercial. Isso é desapropriação de direito. Eu tenho que indenizar e retiro. Tá bem? Então preste atenção. Não anotem nada ainda. Mas que ansiedade. Mas pega a caneta. Calma. Os atos vinculados admitem revogação? Não. Eventualmente poderão ser retirados? Sim. Aí eu terei eventualmente uma desapropriação. Tá? Então vamos anotar, por favor. A licença, como ato vinculado que é, a licença, como ato vinculado que é, não admite a revogação. A licença, como ato vinculado que é, não admite a revogação. Entretanto, a doutrina tem admitido a sua retirada por meio da desapropriação de direito. Por meio de desapropriação do direito. Na verdade, o tema que é tratado é a licença, mas eu posso estender isso para os outros, tá? Porque a licença tem beneficiário, então eu tenho que indenizar ele. Então, olhe, neste caso eu estou admitindo a retirada de uma licença que é legal. Sim, eu estou retirando uma licença que é legal
Todavia, não há uma revogação. Há, no caso, uma desapropriação. Sabe por que isso? Porque nós não podemos fechar os olhos e esquecer que a administração busca a satisfação do interesse público. E para satisfazer o interesse público, ela tem que se ajustar ao dinamismo da sociedade. De repente, se eu falo, a licença é concedida e não pode ser tocada jamais, eu travo a administração pública e causo prejuízo ao interesse público. Tá bem? Então vamos fazer o seguinte, não vai revogá-la, mas desapropria. Acabou. Desapropriação de um direito. Tá? Esse tema é tratado muito pelo professor Eli Lopes Meireles, no livro dele. Ele trata disso, porque ele quer tratar do dinamismo da administração pública, e isso é imprescindível para a gente. Então nós temos aqui a revogação. Agora uma outra pergunta, vem até aqui por gentileza. Os atos enunciativos podem ser revogados? Atos enunciativos. Nós já falamos que são irrevogáveis os atos vinculados, né? Então, vou fazer uma relaçãozinha aqui. São irrevogáveis. Anotamos um já. Qual foi? Os atos vinculados. Vamos anotar outro. Os atos enunciativos. Não necessariamente. Tá, mas na realidade a declaração que eu vou conter nela é que pode ter uma margem de discricionariedade. Tá? Declarar, por exemplo, que é um serviço de interesse público. Na hora que eu declaro isso, há uma margem de liberdade ali dentro. Tá? Mas o problema não está em ser vinculado ou não. O problema está nisso daqui, ó. Os atos enunciativos são aqueles atos declaratórios. Por que eu não posso revogar um ato enunciativo ou um ato declaratório? Porque quando eu declaro, ele já exauriu todos os seus efeitos. Os atos enunciativos, quando realizados, eles já se consumam. Os seus efeitos já se exaurem no tempo. Então, o ato enunciativo, quando realizado, eles são atos consumados. E quais são os atos consumados? São aqueles cujos efeitos se exaurem no tempo. Os efeitos acabaram, naturalmente. Então não tem como eu revogar um ato declaratório. Não é possível isso. Tá bem? Então, olha, atos enunciativos são os declaratórios. São consumados? São. Quando editados, eles já se consumaram. Então, por que eu não admito a revogação deles? Porque os efeitos já se exauriram no tempo. Então, atos enunciativos, que são os atos declaratórios, quando realizados, já se consumaram. Portanto, daí não se admite a revogação. Daí não se admite a revogação. Tá bem? Porque já se exauriram no tempo. Não estou afirmando, venha até aqui por favor, que as declarações contidas no ato são intocáveis. Eu posso tocar lá. Eu posso reconhecer a ilegalidade da declaração? Sim, depois eu posso. O que eu não posso é revogar o que eu declarei. Mas eu posso anular a certidão, o atestado, a declaração? Posso. Tá bem? Os atos declaratórios são, portanto, irrevogáveis. Não se admite a revogação. Ainda que nessa declaração haja uma manifestação discricionária da administração. Tá bem? Então são consumados, são irrevogáveis. Aí a doutrina também diz que não se admite a revogação dos atos que geram direitos adquiridos. Atos que geram direitos adquiridos são irrevogáveis. Tá? Isso a doutrina diz, a crítica que recai sobre isso, tá bem? Porque basta revogar e indenizar os direitos adquiridos, estaria resolvido.
Mas a doutrina tem dito que os atos que geram direito adquiridos são irrevogáveis. Então são esses, atos vinculados, enunciativos, os consumados e os que geram direitos adquiridos são irrevogáveis. Esses são os atos irrevogáveis. Agora vem até aqui, por favor. A respeito de ato administrativo, nosso trabalho se encerra. Nós vamos começar um outro assunto. Vamos falar um pouco a respeito do regime jurídico dos servidores públicos, em sentido amplo, olhando para a Constituição Federal e também olhando para o Estatuto da União, só para fazer algumas comparações. E, posteriormente, nós vamos começar um trabalho muito interessante, parece que é impossível melhorar, mas a toda hora melhora, que é licitação e contratos, tá? Uma delícia, tá bem? Só que isso fica para depois do nosso intervalo. Até mais.